Esse tipo de aula que esse homem dá pra esse... Pressão arterial. Deixa eu usar seu braço já que ele tá pra fora, por gentileza. Você quer o braço tatuado ou sem tatuagem? Tanto faz. Tanto faz, então beleza. Então ótimo. Não, vamos no braço mais difícil. Pra ver se você é bom mesmo. A técnica... Bom. É bom no bom. Bom, não bom. A técnica que eu vou ensinar não tem segredo, tá bom? Ó. Então nós temos aqui, ó. Pra cá, pra cá. O sangue, ele é bombeado no coração. Aí ele sobe pelo arco da aorta, uma parte vem para a esquerda, uma parte vai para a cabeça direita e outra parte vem para o braço direito. Por que eu estou começando a falar dessa forma? Porque é muito comum, principalmente na enfermagem, principalmente no nível técnico, vocês ouvirem a seguinte explicação. Mede no lado esquerdo, porque está mais próximo do coração e aí o som é mais alto. Idiota. Isso não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Tá? O lado direito, você tem uma bifurcação. Então aqui, no arco da artéria aorta, nós temos 3 ramos. Braquiocefálico, carótida e subclave. Só que o braquiocefálico direito, ele se bifurca. Então, metade do sangue vai para a cabeça direita e a outra parte vem para o membro superior. Ok? E aí você tem uma parte para cá e uma parte para cá. Então, o lado esquerdo, ele é mais facilmente audível porque o sangue não se divide. É um sangue único, ele vem num único tronco. Tudo bem? Mas o mesmo valor que você tem do lado direito, você tem do lado esquerdo, o mesmo valor que você tem nos membros superiores, você vai ter nos membros inferiores. Tudo bem? Então não é porque está mais próximo do coração. Se tiver uma suposição fisiológica, a suposição, ela na verdade, ela é anatômica, porque aqui, ó, percebe? Ó, sobe e ele divide em 2, ó. Um subclávio e um carotídeo. Aqui só subclávio, aqui só carotídeo e aqui só subclávio. Tudo bem? Ótimo. Lá no seu jiu-jitsu, só para você ganhar um bônus, você tem 2 formas de mata-leão. Aí depois que você entende isso, você começa a ajustar o mata-leão. Você tem um mata-leão que corta a respiração. Quando você aperta a traqueia, isso. Aqui nessa bolinha. Isso, é a cartilagem cricotireoidiana. Tá? Quando você corta a respiração ou quando você corta o fluxo sanguíneo. No fluxo sanguíneo você não precisa nem fazer força, você só consegue espremer, só com um dedo você já corta o fluxo sanguíneo. É fácil, você coloca aqui, ó, coloca o dedo aqui, os dois. Embaixo do gogô. Não, assim, aponta os 2 dedos. Aponta, não, isso. Agora puxa, acabou isso. Pronto, vocês já acharam a carótida. Nossa. Aqui, ó. Isso. Esse espacinho aqui. Isso. E é muito Porque sensível. as pessoas, elas ensinam vocês a Até dói virem quando mexe. com a mão aqui, porque aí você está apertando a tireoide, não aperta muito não. Mas pulsa, né? Aí é a artéria carótida. É palpável no caso. Isso, é a artéria que a gente palpa numa parada cardiorrespiratória. Então, coloca o dedo na proeminência da cartilagem tireoidiana, puxa até acabar e empurra de novo a traqueia. Aí você acha, tá? Aqui, ó, trava, puxa e empurra. Tudo bem? Aí quando você pressiona essa é a que faz apagar. Por que apagou? Porque pressionou essa daqui. Por que a pessoa bate rápido quando pressiona aqui? Porque aí ela para de respirar. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar na pressão arterial. Então, pequena circulação. Lado direito, pulmão, volta para cá. Grande circulação começa do lado esquerdo. Nós vamos pegar a contração deste ventrículo aqui. Do ventrículo esquerdo. Então ele empurra. O sangue, ele é empurrado para a artéria. A pressão arterial nada mais é do que a pressão que o sangue
empurra a parede da artéria. Então você tem a parede da artéria aqui, o coração contraiu, o sangue vem e bate. Eu quero medir a força com que ele está batendo na parede dessa artéria. Tudo bem? Isso é a pressão arterial. É a pressão com que o sangue empurra a parede das artérias. Tudo bem? Ótimo. Então, o sangue ele vai sair daqui do coração. Ó. Vai vir pela subclávia. Vai chegar no braço. E aí no braço ele divide em duas. Bifurca. A artéria ulnar e a artéria radial. Tudo bem? Então vamos agora pegar o seu braço. E aí pouco importa se o braço é de obeso, se o braço está tatuado, se o braço é de preto, branco, amarelo ou pardo, pouco importa. A anatomia é a mesma. Então o sangue vem lá do coração, passa pela subclávia, desce pela artéria braquial, e aí aqui na artéria braquial ele vai se bifurcar. Tudo bem? Então a primeira coisa, a artéria braquial ela está aqui. E qual que é a dica que eu vou ensinar para vocês? Abre a mão. Linha reta do dedinho. Linha reta do dedinho. Ó. Não, esquece aí. Você vai traçar uma linha reta do dedinho. Ó. E acompanhando o dedinho, traça uma linha reta. Coloca o seu dedinho aqui embaixo. Botar aí o seu pulso. Dá o seu braço. Linha reta do dedinho. Põe o dedo aqui embaixo. Dá o seu. Mesmo sobre a blusa, ó. Linha reta do dedinho. Põe o dedo embaixo. Aqui. Não esquece mais. Tá? Aí não tem como errar. É sempre a linha reta do dedinho. Onde é que eu vou colocar o estetoscópio? E aí isso serve também, ó, é linha reta do dedinho, não do dedo médio, do dedinho. Isso. Onde que eu pego gasometria arterial se você quiser pegar na braquial? Na linha reta do dedinho. Tudo bem? E isso vocês têm que ter em mente, ó. O fluxo arterial, ele é deste jeito. Ele vai abrir uma para radial e uma para ulnar. A radial, ela abre assim, ó. E a ulnar, ela abre assim. E aqui é uma só, que é a artéria braquial. Tudo bem? Tudo bem? Então eu vou medir a pressão com que o sangue empurra a artéria. Ok? Aqui nós estamos aprendendo onde nós vamos colocar o estetoscópio. Tudo bem? Ótimo. O aparelho de pressão. O que é o aparelho de pressão? Muitas pessoas acham que tudo isso é o aparelho de pressão. Não, não é. O que é o aparelho de pressão? Segura nas duas pontas. Aqui. Aqui, aqui. Somente essa parte que encheu é o aparelho de pressão. E ó. Somente essa parte que encheu é o aparelho de pressão. Mas professor, e o resto? O restante é a braçadeira. Onde o Kaique está com a mão agora, é a braçadeira. É somente essa parte que se enche, que é o aparelho de pressão. E o restante? O restante é a braçadeira. Porque isso aqui precisa ser preso no braço. Tudo bem? E isso tem que estar claro na cabeça de vocês, por quê?
porque eu tenho que colocar o meio do aparelho de pressão em cima da artéria que eu vou medir. E vocês vão ver no hospital as pessoas colocando assim, as pessoas colocando assim, as pessoas trazendo a braçadeira em cima. Ou seja, a pessoa não entendeu o que é o aparelho de pressão. Eu preciso pegar esta parte que encheu e somente esta parte que encheu e colocar esta parte que enche em cima da artéria. Por isso que o primeiro ensinamento é: onde está a artéria? As pessoas acham que está no meio do braço. Não está no meio do braço. Ela está na linha reta do dedinho. Ok? Minha mãe sustentou minha família medindo pressão arterial na rua. Ela já era funcionária pública, mas ganhava muito pouco. Ela media pressão de um lado e eu vendia coisas do outro. Eu queria ter duas mães. Eu teria vendido uma. Bom negócio. Mas eu só tinha uma mãe. Não, bom negócio. Eu conheço um monte de gente que tem saudade da mãe. E depois que eu aprendi a medir pressão, eu vi que minha mãe media errado. Eu falei, mãe, você está medindo errado. Você acabou ensinando ela. Acabei ensinando ela. Tudo bem? Ótimo. Beleza? Linha reta do dedinho. Não tô conseguindo achar essa utilização desse braço. Já já a gente vê isso aí. Já já eu vejo com você. Tudo bem? E por que eu preciso entender, segundo o ensinamento, a braçadeira? Porque nós temos braços. Põe o seu bração aqui, ô Fortão. Senta aqui do lado, por favor. Para aparecer aqui na câmera. Nós vamos ter braços. Senta aqui, aqui. Acabou com o vídeo. Ó, braços de tamanhos diferentes. Olha, braços de tamanhos diferentes. E é óbvio que o mesmo aparelho vai dar diferença em braços de tamanhos diferentes. Tudo bem? Se eu pego, aí eu tenho que medir o aparelho, ó, ele tem que dobrar 2/3 do braço. E não é a braçadeira, é o aparelho. Aqui está ideal. Braço, aparelho ideal no braço ideal, pressão ideal. No seu braço, percebe, ó? Aqui já dá só metade, até um pouco menos da metade. O aparelho está menor e é só o aparelho, não é a braçadeira. O aparelho está menor do que o diâmetro do braço, perfeito? A pressão vai dar maior. Pressão. Quando eu tenho um aparelho pequeno e um braço grande, a pressão dá maior. Se eu tivesse um braço fininho e o aparelho envolvesse o braço todo, a pressão dá menor. Tudo bem? Então, aparelho pequeno, braço grande, pressão maior. Aparelho grande, braço pequeno, pressão menor. É o inverso. Tudo bem? O ideal é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ó, ainda o dela ainda está fechando praticamente tudo. O dela já está no limite. Vou dar o seu, por gentileza. Então, o dela, braço pequeno. O do Kaique, braço grande. E o seu, ó. Olha o tanto que sobra. Não, tem que passar 2/3. Olha o tanto que sobra. Põe a mão aqui atrás, ó. Põe a mão no seu, atrás. Ó. Põe a mão no dela, atrás. Agora põe a mão no do Kaique. Só uma fileirinha. Olha o tantão que sobra. Muito forte. Entendeu? Então, o mesmo aparelho nela, pressão, aparelho grande, pressão baixa. Aparelho pequeno, pressão alta. E aparelho compatível, pressão compatível. Tudo bem? Se não tiver numa emergência hipertensiva e hipotensiva, passa batido.
porque não está numa situação de emergência, tá? Nem de hipertensão e nem de hipotensão. Por isso que na maioria das vezes passa batido. Entendeu? Eu nem terminei de nem for. Eu achava que era um tamanho padrão. Não, não é. Toda vez que eu vou no hospital, a mulher fala que eu tô com pressão alta. Minha idade é Porque na maioria das vezes você vai medir com um aparelho menor do que o seu braço. Tá? Professor, mas eles não. Eu não sei se é normal, porque pra mim isso é novo. Tipo assim, eu já feri pressão de pessoas lá no hospital que deu 16, 17. Aí a gente passa pra enfermeira, que tipo, eu passo pra enfermeira, que pra mim é alta. Eu não entendo muito. Aí eles falam que não, que não é não. É que depende da maneira como a pessoa tá reagindo. Não é? Aí fala, não, é porque ele tá acamado. Aí eu fico, mas se ele tá acamado, não seria tipo, mais lógico, tá com a pressão melhor? Ih, acho que é menor, hein, A professor? maioria eu já chego na sua resposta, tá? Ó. Menor. A maioria dos aparelhos, ele tem um tamanho padrão, tá? A maioria dos aparelhos tem um tamanho padrão. Aqui o seu, ó, o aparelho é só isso aqui, ó. A maioria dos aparelhos tem um tamanho padrão. A maioria, ok? É um padrão mundial. Porque dificilmente você vai encontrar pessoas com braço desse tamanho. Ah, Ok? E pessoas adultas, é difícil encontrar o braço deste tamanho. Ok? É muito mais fácil, depois de uma certa idade, a gente ter uma certa massa. Então, é normal você ter uma padronização dos aparelhos. tá. Quando você entende isso, aí você, se você trabalha numa unidade, por exemplo, numa UPA, você, enfermeira, fala, eu quero um aparelho grande e um aparelho pequeno. Porque aí quando chega uma pessoa numa situação dessa, eu vou conseguir verificar corretamente a pressão. Sobre o que te falaram, já sabem o que eu estou pensando. É porque não seria mais lógico Você o tem- paciente não, tá você- acamado e tá com a pressão boa, Você assim, que não tá tem, fazendo nada. você tem a Sociedade Brasileira de Hipertensão de Pressão Arterial, que hoje foi englobada, né, faz parte da sociedade. Pode pegar, tem mais lá na bolsa. Isso aí eu compro de Essa caixa. bala preta é muito boa. Nem pedir permissão. Não, fica A à Vitor não vontade. liga, não. Ah, acabou. Tem ali na bolsa, ali na parte da frente. Tem azul ou a, tem um Não, azul ou a aqui, preta. que refresca, isso. desentope o nariz. Sim. Então, aqui eu não vou passar os valores. Os valores, eles estão no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. Ok? Que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A partir de 140 e a partir de 90, e nunca mais vocês vão dizer 16, 17, não, porque é 140 e é 90. A partir de 140 e 90, você já está hipertenso. Aí você tem os níveis de hipertensão. Hipertensão 1, hipertensão 2, hipertensão 3 e emergência hipertensiva. 160 não é uma emergência hipertensiva. Então ela acaba sendo negligenciada ou se a pessoa já está em tratamento, confia-se no medicamento que está lá. Mas está errado, o medicamento precisa ser adequado. Aqui nós não vamos abordar terapêutica, mas o valor, o que falaram para você está errado. Aí você depois dá um Google e coloca valores, pressão arterial, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Aí vai sair uma tabela, ou senão depois vocês me mandam um zap, eu mando a tabela para vocês, tudo bem? E pouco importa, você pode ter 140 por 80, está hipertenso. Você pode ter 130 por 90, está hipertenso. Não precisam os dois estar elevados, qualquer um dos dois. Já passou do valor mínimo, já é considerado hipertensão. Aqui a gente não vai abordar os valores nem os tratamentos. Aqui eu quero que vocês entendam a fisiologia de como faz o procedimento. Muitas pessoas medem, mas pouquíssimas pessoas sabem o que estão fazendo. E você vê que poucas pessoas sabem que às vezes elas pegam até o digital e colocam o digital aqui, ó, como se fosse um relógio. Aqui, vira a mão. Você fala, meu, você não faz a menor ideia do que você está fazendo.
Porque as artérias radial e ulnar, elas são anteriores. E aí você vê o relógio no posterior. Você fala, meu, você não faz a menor ideia. Tudo bem? Aí o que eu faço se eu tenho um aparelho com um braço muito grande? Os gênios dos hospitais, você tem que ser um gênio com J, pega o aparelho e mede na panturrilha. Ah, eu já vi. É um gênio com J. Idiota. Se não fechou, eu também, vocês vão ver que às vezes a pessoa fica segurando o aparelho e aí, mete aí! Não pode. Claro que não. Pega o aparelho e você traz o aparelho para o antebraço. É o ideal? Claro que não. Mas tem um aparelho grande? Não, eu não tenho. E eu tenho que medir a pressão. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você medir na artéria braquial, você mede na artéria radial. Aí o que eu vou fazer? E percebe? Se tem placa é porque tem história. Eles colocaram a seta no meio do aparelho. Que é para você colocar a seta em cima da artéria. Mas a maioria das pessoas não sabe onde fica a artéria. Por isso que você joga um pouquinho para cá. Se eu vou trazer o aparelho para cá, eu vou colocar a seta. Por isso que eu preciso lembrar da anatomia. Essa artéria daqui, ela faz esse trajeto aqui. Por isso que dá certo quando você coloca ela aqui no meio. Mas tem pessoas que são tão obesas que mesmo o antebraço é enorme. Aí você tem que descer. Se eu for descer, eu só vou jogando a seta pra cá, ó. Tá vendo? Tipo pro cima. Aqui, né? Isso, que é onde está o seu pulso radial. Tá? Eu quero colocar essa seta aqui em cima dessa artéria aqui. É o ideal? Não. Mas nunca faça na perna. Não conseguir fechar no braço? Pega para o antebraço. Pouco importa se o paciente está acamado, está em pé, está consciente, está inconsciente. Não consigo. O aparelho não é o ideal. E na unidade não tem um aparelho ideal, desce o aparelho para o antebraço. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Por que é 90 e não 9? Porque é milímetro de mercúrio. Isso daqui não é mercúrio. O milímetro de mercúrio é raro vocês verem. Quando eu comecei a minha carreira, era o comum. É aqueles aparelhos que você tem uma coluna. Era tipo termômetro. Isso. E aí ele é uma barra reta e aí vai literalmente subindo o mercúrio. Por que milímetro de mercúrio? Porque se eu substituísse o sangue por mercúrio líquido, é a altura que o coração ia conseguir empurrar o sangue. Porque o mercúrio ele é pesado. Se eu colocasse água, ia dar um número muito grande. Então, quando se inventou a medida da pressão arterial, não tinha reloginho. Você tinha que usar o que você tinha. E aí, tinha algo que é muito comum, que é o mercúrio líquido, e é pesado. Então, se eu tiro todo o sangue e jogo o mercúrio, se o seu coração aperta, a pergunta é, quantos milímetros ele consegue jogar para cima? Por isso que antes era literalmente uma coluna mesmo. E por que é milímetro? Porque aqui vocês estão vendo, ó, 20, 40, 60, 80, tudo bem? Isso aqui, antes a coluna, ela subia. É igualzinho a régua que vocês tinham na escola. Régua de centímetros. A cada 10, você conta 1 centímetro. Né? Lá na sua régua é 1, 2, se fosse a régua de centímetros, seria 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu não estou trabalhando com centímetros. Aqui eu estou trabalhando com milímetros. Centímetros eu divido 1 metro por 100. Milímetro eu divido 1 metro por 1000. Então a pergunta é, quantos milímetros
o coração jogaria esse mercúrio acima do seu nível. Por isso que antes você media no nível do coração. Ok? Com este aparelho, isso cai por terra, não precisa. Mas recomenda-se sempre manter o membro no nível do coração. Veio lá de trás disso. Porque aí você joga mais para baixo, você tinha uma certa alteração. O aparelho de milímetro de mercúrio, ele era perfeito. Eu tinha certeza se estava alterado ou não, porque se ele estiver acima do zero, eu sei que ele está alterado. Aqui eu já não sei mais. O digital, então, nem se fala. Pior ainda. Dos três, o pior é o digital. Professor, por que não tem mais milímetro de mercúrio? Porque o mercúrio é cancerígeno. Por isso que acabou os termômetros de mercúrio, os aparelhos de pressão de mercúrio. Por quê? Porque aquilo dá câncer. Tá? E aí com o tempo se descobriu. Então, se a pressão bate aqui, ó, não é 8, é 80. Se a pressão bate aqui, é 140. Aí eu vou ter a pressão de sístole, que é a porrada que ele empurra, e eu vou ter a pressão de diástole, que é quando ele relaxa. E por que faz barulho? Pelo mesmo princípio das válvulas cardíacas. Ah, eu estou ouvindo a válvula? Não, não é a válvula que a gente está ouvindo. Mas é aquele sangue que ficou parado e está esperando uma nova porrada de uma nova sístole. Tudo bem? Ótimo. Eu vou pedir para vocês colocarem o dedinho aqui, porque é exatamente essa é a técnica que eu vou ensinar. Professor, eu nunca vi essa técnica. Por quê? Porque não foi ensinado por professores que conhecem a técnica, ok? Eu tive o prazer de ensinar, de ter aprendido com uma das pessoas que escreveu o livro. Não aperta muito me não. ensinou, também não sabia. Não aperta muito não. Ele falou que você não aprendeu na faculdade. Tudo bem? Eu falei, não. Tá sentindo? O pulso? Quando eu aperto, eu sinto. Tá. Você tá sentindo também? Continua sentindo? Ótimo. Presta atenção no que vai acontecer. Dá seu dedinho. Tá sentindo? Doei bastante. Tá, ótimo. O que aconteceu agora? Parou. Parou. Foi assim. Ó. Sentiu de novo? Aham. Sei. Parou, né? Não. Tá sentindo de novo? Agora sim. Sei. Tudo bem? Então essa é a técnica que vocês vão fazer. E é a técnica correta. Por quê? Porque o coração está sempre empurrando o sangue. Mas ele me enganou. Ele falou pra mim colocar assim, eu coloquei. Aí ele falou, não sumiu? Falei, sumiu. Foi numa paciente ainda. Ele tá, porque meu aparelho estava tendo dado problema. Ele falou, agora quando tiver no 160, você joga mais 20. Não, Aí eu não. joguei mais 20. Ele falou, Não. vai descendo. Vamos Assim. ensinar outra técnica. Tudo bem? Vamos melhorar a técnica que o seu enfermeiro te ensinou. Não, assim coisa. Aí depois você manda o vídeo para ele. Tá bom? Forte abraço para o colega. O sangue está sendo empurrado pelo coração. Tudo bem? E ele é distribuído para o corpo todo. Eu mostrei para vocês os ramos braquiocefálico, carotídeo e subclávio. E aí a aorta continua e vai mandando sangue para o pulmão, para o abdômen, para a pelve, para o membro inferior e vai distribuindo esse sangue, beleza? Quando a gente vai apertando o aparelho, a gente cria um torniquete. Torniquete é o termo de quem trabalha em emergência, quando tem uma hemorragia. Aí eles fazem isso para obstruir o sangue. Então o que você vai fazendo quando você vai apertando o aparelho? Ó, ele vai fazendo isso aqui. Ó. Então aqui seria a artéria, beleza? Ó. Aí você vai apertando o aparelho. Vai apertando o aparelho. Vai apertando o aparelho. Até que chega uma hora que prende. Por isso que parou o pulso. O sangue parou. Ele continua vindo? Claro que sim. O coração continua batendo.
E aí o sangue continua vindo, o que acontece? Ele se acumula aqui. E aí vira uma represa. Igual as represas que a gente vê na TV. Vira uma represa e o sangue vai sendo represado. E aqui não tem mais sangue. Tudo bem? Qual é a técnica correta? Você vai olhar para o relógio, colocar o dedo no pulso periférico e vai insuflar. Quando parar, mais 20. Eu não tenho um número. Ah, tá. Eu não tenho 140 mais 20. 160 mais 20. 120 mais 20. Eu não tenho um número. Por quê? Porque para você a pressão é uma, para você a pressão é outra, para você a pressão é outra, para mim a pressão é outra. Então, óbvio, essa técnica ela é mais demorada. Mas quem executa a maior parte dos procedimentos são vocês, profissionais de nível técnico. Aqui eu estou avaliando. Eu não quero o número, eu quero avaliar o meu paciente. Então eu coloquem o dedinho de novo. Nós vamos ver o número, beleza? E aí quando parar, vocês vão me dizer qual é o número, tudo bem? Tá todo mundo sentindo o pulso? Parou? Parou. Parou, né? Não, tá pulsando ainda. Parou, né? Aqui eu já parei. Ótimo. 120, né? Então quanto eu vou subir agora? 160. Mais 20. É, mais 20 até os Então, 140. Ah, não, 140. 140 mesmo. Isso, pronto. Aqui já é o suficiente. Ó, aí eu solto. Ó, já bateu. Aí, acho que deu Entendeu? 13. Não, tudo bem. Não, aqui eu não quero que vocês... Aqui é um passo de cada vez. Um ensinamento de cada vez. Tudo bem? Beleza? Então, bateu. Sentiu que parou de bater, eu insuflo mais 20. Por quê? Porque senão eu aperto demais a artéria. E se eu aperto demais a artéria, ela demora para soltar. E aí se ela demora para soltar, eu vou ter uma falsa pressão baixa. Ela fica mais baixa do que ela deveria. E eu quero que ela solte exatamente no momento que ela tomar a porrada do sangue. Porque o sangue está parado aqui. Né? Então o coração está lá. Um pezinho para cá. O coração está lá. Beleza? Aí eu encho. O coração continua pulsando. Ó. Só que esse sangue que antes passava, ele vai ficar acumulado aqui. Porque o coração continua batendo. Eu só travei aqui. E aí quando eu solto o aparelho, esse sangue que está vindo aqui, ele vem como uma represa estourada. Tipo, lembra Brumadinho, Mariana? Leva tudo. Por isso que o primeiro som é uma porrada. É o som mais forte. Ah, por que o primeiro som ele é o mais forte? Porque você está com o sangue represado. São 5 sons, ok? A maioria das pessoas só consegue ouvir 3. A maioria. Ou 3 ou 2. Tá? Mas a maioria para no 3. Então o primeiro som ele é o mais forte. Vocês até sentiram aqui. Ok? A variação. Não meçam assim. Porque eu preciso ouvir o som. Aqui você até tem uma estimativa. Ó, tá mais ou menos... Bateu em quanto? Não foi no 108? Por que eu sei que é 108? Ó, 100. Aí cada risquinho desse é 2, né? Então 102, 104, 106, 108. E aí esse risquinho médio é o 110. Então ficou ali entre 112 e 110, não foi? Ó. Não é isso? Ó? Cada risquinho desse aqui ó, é 2. Cada risquinho pequenininho desse são 2. 2 o quê? 2 milímetros de mercúrio. Então 2, 4, 6, 8. Ó. Aí quando eu chego nesse médio, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 2, 4, 6, 8, 30. Então, eu tenho 110, no pequenininho 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Então,
Então, quando você começou a falar, estava ali em torno entre o 108 e o 102. 112, tá? Entre o 108 e o 112, ok? Mas tem que ir pelo ouvido. E aí, quais são os outros sons que a gente escuta? O segundo som, então o primeiro som ele vem, porrada forte. O segundo som, aí são os sons de Korotkov, que foi o russo que descreveu esses sons. O segundo som ele continua forte. Por quê? Porque é o resto do sangue que estava represado. O terceiro som, e aí você tem que ter um estetoscópio muito bom e um ouvido muito bom em um ambiente silencioso. É quando você escuta, então o primeiro som, porrada forte, segundo som, ainda forte, o terceiro som é quando ele diminui. Porque aí o fluxo já está voltando ao normal. O quarto som é quando o fluxo já está praticamente no normal. E aí você vai ouvir um. E o quinto som é quando acaba. Então a maioria das pessoas escuta o primeiro som, o segundo som, que na verdade é o quarto, e o último som, que é quando acaba. Dá o último e para. Todas as pessoas param? Não. Tem pessoas que vai no até o final. Principalmente pessoas que já têm a pressão mais baixa. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para ver quando começou esse último som. Que aí eu sei que esta pessoa não vai parar. Que aí às vezes a pessoa fala assim, eu consegui achar a máxima, a diastólica, a sistólica, mas eu não achei a mínima, que é a diastólica. E aí você fala, ó, volta, e quando ele ficou, quando ele começou neste som, você vai tê-lo como o último. Porque algumas pessoas, principalmente as que têm pressão mais baixa, não vai parar. A maioria das pessoas para. Né? Então você vai ouvir um, aí vem. Aí ele dá uma diminuída, aí ele diminui mais ainda. Tem pessoas que fazem, parou, e tem pessoas que continuam. Esse som abafado já é o fluxo sanguíneo normal. O que significa? Primeiro som, eu abri. O sangue represado veio e deu aquela porrada. Segundo som, a artéria ainda está abrindo. Terceiro som, a artéria já está praticamente no normal, mas ainda tem uma merrequinha, porque é um músculo, ele precisa voltar. Quarto som, a artéria já está no normal. E o quinto som, o fluxo sanguíneo já está totalmente normalizado. E aí, na maioria das pessoas, não faz som. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Vamos treinar primeiro o dedo, para depois nós treinarmos o ouvido. Tudo bem? E aí, por que tem que treinar o dedo? Porque eu tenho que treinar ver e sentir. Eu tenho que olhar o aparelhinho. E aqui nós vamos treinar o dedo. Mas depois nós vamos treinar o ouvido. Tá? E eu também preciso continuar vendo. Por que nós vamos treinar o dedo no primeiro momento? Que é para vocês acostumarem a olhar, a prestar atenção no ponteiro. Para ver o momento, onde ele pulsou na hora que vocês sentiram a primeira pulsação aqui embaixo. Tudo bem? Peguem o pulso, por gentileza. Todo mundo está sentindo? Todo mundo está sentindo? Ótimo. Todo mundo está sentindo? Está todo mundo vendo o aparelho? Uhum. Então, ótimo. Então, vamos lá. Todo mundo consegue ver aqui? Por causa da luz do pelo reflexo. Sim? Está todo mundo vendo? Sim, tá ótimo. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Então eu já sei que o seu está lá entre 100 e 110, certo? Aqui parou, né? Parou. Parou, né? Então nós vamos subir aí para 140, ok? Pronto. Aí você solta devagarzinho.
104. Bateu aonde? Peraí. Ó, percebe? Vocês têm que contar os risquinhos aqui, tá? Ó, vou soltar o primeiro, ó. 102, eu acho. 102. Você. Não, eu senti no último, no risquinho do meio, pra baixo, o penúltimo. Então, o penúltimo 24. 106. 106. Não, 108. Porque, não, o último, o risquinho 110, o primeiro abaixo 108, o segundo 106, o terceiro 104, o quarto 102. Então, você 102, 108 e 104. 104. Tudo bem? Óbvio, nenhuma dessas três, mas vocês percebem que tem uma variaçãozinha. Essa variação, ok, não é isso que vai fazer ela morrer. E aqui eu só queria que vocês entendessem essa pancada aqui. Vamos colocar no meu, porque o meu é bem forte. Minha pressão é baixa, minha pressão não é. Sempre foi baixa a minha pressão. A minha teve uma época na minha vida que estava bem alta. É? A minha sempre Na foi época baixa. eu Nossa. estava com a minha irmã. E depois ela deu uma diminuída. Entende? Por favor? Então, lembra? Isso, linha reta do dedinho, perfeito. Agora, aí, qual que é o outro que eu acabei esquecendo de falar para vocês? Divide o braço em três. Ó. 1, 2, 3. Você vai colocar no meio. Tá? Dá uns 2, 3 dedos acima da Isso, então, né? isso. É mais ou menos isso. O seu vai dar uma pressão um pouco alta, porque Sim, vai porque eu tô com medo de você. Aqui, ó. Artéria radial. Tá? Isso, artéria radial. Não precisa apertar tanto, não. Aqui, ó. Isso. Já senti. É, o meu é muito Ele forte. puxa muito forte. Tá? Beleza? Tá todo mundo consegue ver aqui? Aham. Assim vocês conseguem ver? Sim. Levanta aí, Caio. Isso, então beleza. Ótimo. Aí vocês me avisam quando parar, tá? Você que tá com o aparelho, você sente a pancada aqui no aparelho. Você sente o fluxo voltando no aparelho. Tá? E aí, quando você é profissional de saúde, você mesmo já tem uma média da sua pressão, porque você vê. Ainda tá pulsando. Não tá passando. Parou. parou. Mais 20, certo? Certo. Deu 140 e... Eu senti no 130. Não, eu senti lá em cima ainda. Então vamos de novo, ó. Bem devagarzinho, ó. Não, pode subir mais um pouquinho, ele tava pulsando ainda. Aí. Cento e 130. Dessa vez eu não senti nada. 130. Eu acho que é 130 pela- os quebradinhos, não é nem redondo. É, Tá? 130. Aí, Os percebe? quebradinhos. Aonde, aí esses quebradinhos é o treino. Esses quebradinhos é o treino. É onde vocês vão ter que treinar. Ah, pode ficar ruim aqui de Eu vou pegar aqui agora pra vocês. Que horas são, por gentileza? 6 minutos. 6 para as 11? Eu vou mostrar um só. Um só. Tudo bem? Aí eu mando o link para vocês treinarem. Tá bom? Deixa eu ver se aqui pega. Sua tia que tem. Eu ia falar da sua mãe, mas ela não merece. Tá acabando. Prometo. Tá doendo.
primeiro batidão no 140, né? Ó, é que na próxima aula eu vou ensinar os sons, mas eu vou mandar o link para vocês começarem a prestar atenção no som. Por isso que eu falei, nunca vai no dedo. Porque no dedo. Ah, no dedo é mais legal. Sim. Você fica com aquele negócio no ouvido, você vai lá Mas, rapidinho, ó. então, mas por que você nunca vai no ganha dedo? tempo. Ah, então, sim, você ganha tempo. Mas você vai perceber que ele vai mexer antes, mas o barulho vem depois. E quando a gente começa a contar a pressão, aqui eu só coloquei o dedo para vocês entenderem a fisiologia e conseguirem associar o barulho com o batimento. Aqui, neste vídeo aqui que eu vou mandar para vocês, eu quero que vocês vejam que a primeira oscilação não tem som. Eu conto ela? Não. Eu vou contar quando vi. Primeiro batidão. Viu? Viu que bem ele baixo. viu que ele mexeu lá no 112. Ele mexeu aqui no 100, ó, ele vai mexer aqui. Ele já começa a mexer aqui, tá vendo? Ó, já tá mexendo. Mas o som ele veio aqui, ó. Agora 90. 90. O som foi exatamente em cima do 90. Entendeu? Por que que eu não posso pôr o dedo? Porque pelo seu dedo ia marcar 100. E a pressão é 90. Dá o erro. Aí, no caso da textura dessa pessoa, deu pressão baixa, né? Não deu. Não. Por isso que eu falei, na pior das hipóteses, eu não tenho nada, eu tenho uma, ó, está aproximadamente 100 por alguma coisa, mas pelo estetoscópio você já viu que bateu 90. E é muita diferença. Tudo bem? Então vocês vão ver profissionais na prática fazendo isso, principalmente para os técnicos macaco velho. Por quê? Porque realmente o estetoscópio não incomoda. Por isso que hoje tem o digital. Porque aí não incomoda. Você põe lá, o aparelho digital já faz a pressão. Mas vocês são doutores, vocês precisam entender isso aqui. Tudo bem? Dúvidas? Não. Angústias? Não. Frustrações. Buenos dias, pessoas.